Olá, meus amigos do canal Portugal Legal. Meu nome é Renato Koprowski, sou advogado e estamos aqui no canal para lhes trazer mais algumas informações atualizadas a respeito de Portugal. Hoje nós vamos falar do documento publicado no Diário da República, aqui em Portugal, mais especificamente a resolução do Conselho de Ministros número 114/2021. Esta resolução, ela revogou aquela resolução anterior, que nós também já fizemos aqui um vídeo a respeito dela, que é a 101/2021, que foi publicada lá em 18 de agosto de 2021, dizendo que quando alcançassem 70% da população e 85% da população vacinada, haveriam novas regras para o Estado português, principalmente naquilo que diz respeito ao território continental. E assim foi. Então, no dia 20 de agosto, foi publicado o novo documento, a nova resolução, e ela vem fazer o quê? Ela declara a situação de contingência no âmbito da pandemia da doença Covid-19. Isso significa que nós estamos agora já um patamar abaixo daquilo que estávamos até o dia 19, à meia-noite. Portanto, estamos dentro já deste período que se estende até o dia 30 de setembro, até as 23h59 do dia 30 de setembro. Portanto, temos mais de um mês pela frente com esta resolução, salvo se algo acontecer, porque o Estado se reserva o direito de ajustar essa legislação, assim como fez desta vez. Na verdade, esta resolução deveria de ser alterada apenas agora ao final do mês. Mas como o processo de vacinação evoluiu de forma satisfatória, mais de 70% da população portuguesa vacinada, o Estado então agiu e liberou esta resolução, que é objeto do nosso trabalho de hoje. Então vamos lá, o que ela traz de maneira geral? Em primeiro lugar, eu vou colocar na tela para que vocês possam acompanhar a leitura, vou deixar o documento na descrição do vídeo, portanto vocês têm acesso na íntegra a esse documento. É aquela resolução extensa, ela é enorme, ela traz um detalhamento bastante grande em relação a cada uma das situações. Para nós, evidentemente, o que importa. Para você, né, que está aí no Brasil, ou que está fora de Portugal, em algum dos outros países que pode ou não ter trânsito aéreo, é isso que é o foco do nosso vídeo de hoje. Mas, evidentemente, eu vou fazer aqui a introdução com base naquilo que é a fundamentação da resolução, e isto se dá em razão do Covid, em razão da pandemia. Antes de entrar no detalhamento, eu queria lembrar a todos vocês para que se inscrevam em nosso canal. Se você ainda não é inscrito, faça isso. Inscreva-se no canal, acompanhe as legislações, toda a alteração legislativa aqui em Portugal. Acompanhe nossos vídeos, nós falamos de nacionalidade, nós falamos de visto, nós falamos de casamento, nós falamos de representação para casamento, nós falamos de uma série de assuntos que talvez possam interessar a si ou a um conhecido. Portanto, compartilhe estas informações dentro dos seus grupos, dentro do seu círculo de amizades, porque pode ser interessante para alguns e pode ajudar e bastante. Então vamos lá, eu vou colocar na tela para vocês agora a resolução do Conselho de Ministros para que a gente possa fazer a leitura em conjunto. Diz que, em primeiro lugar, a situação declarada para efeitos da Lei de Base de Proteção Civil aprovada pela Lei 27/2006, de 3 de julho, na sua redação atual, passa a ser a da situação de contingência, sendo a mesma declarada para todo o território nacional continental. Esta é a primeira coisa que interessa aqui. Portanto, este documento, como eu já fiz o comentário na introdução do vídeo, ele traz a situação de contingência, o que é bom. Adicionalmente, são adotadas as medidas previstas no artigo 35 da Resolução do Conselho de Ministros 101/2021, de 30 de julho, passando a ocupação máxima de espaços acessíveis ao público a corresponder a 0,08 pessoas por metro quadrado de área.
Por outro lado, os limites ao número de pessoas por grupo que pode permanecer em estabelecimentos de restauração e similares passam a corresponder a 8 pessoas no interior e 15 nos espaços ou serviços de esplanadas abertas, respectivamente. O limite de lotação em eventos de natureza familiar, incluindo casamentos e batizados, bem como o limite de lotação em eventos culturais, em recintos de espetáculos de natureza fixa, passa a ser de 75% da lotação do espaço em que sejam realizados. As lojas do cidadão, isto aqui é muito importante, porque isso mexe com a vida de todos, não só do imigrante, mas também do cidadão português. As lojas do cidadão passam a prestar atendimento presencial sem necessidade de marcação prévia, embora esta regra apenas produza efeitos a partir de 1 de setembro de 2021, porque até lá fica valendo a regra que já estava estabelecida. E como isso implica numa reestruturação do atendimento, às vezes até com quadro de pessoal que estaria disponível ou não, então resolveu-se manter aquele item da resolução anterior neste caso. Portanto, isto aqui, ao invés de já estar em vigor como as demais medidas, isto aqui passa a vigorar apenas a partir de 1º de setembro de 2021. Portanto, até lá as regras, da loja desse cidadão permanecem as mesmas. Por fim, deixa de existir limite de lotação no transporte coletivo de passageiros, seja transporte terrestre, fluvial e marítimo, passando a ser possível utilização pelos passageiros dos bancos dianteiros no transporte em táxi e no transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrônica, ou seja, o serviço do Uber. Mais abaixo, declarar na sequência da situação epidemiológica da Covid-19 até as 23h59 do dia 30 de setembro de 2021, a situação de contingência em todo o território nacional continental. Esperamos que o próximo passo, portanto, ao final de setembro, seja um passo mais abaixo ainda, aonde muitas das atuais restrições caiam. E o que muitos esperam, principalmente vocês que estão aí fora, é que hajam alterações profundas naquilo que diz respeito ao espaço aéreo, ao trânsito aéreo. Ainda vamos salientar que a fixação de regras aplicáveis ao tráfego aéreo e aos aeroportos também é objeto desta resolução, como a gente já havia comentado. Como dito, ela é extensa e a gente vai pontuar apenas alguns itens e depois vamos aprofundar um pouco mais na parte que diz respeito ao tráfego aéreo. Revogar a resolução do Conselho de Ministros 101A de 30 de julho, mantendo-se, no entanto, em vigor até o dia 31 de agosto de 2021, o número 2 do artigo 24 do anexo referido resolução. Determinar que a presente resolução entre em vigor no dia 23 de agosto, portanto, está em vigor, com exceção do disposto no número 1 do artigo 24 do regime anexo à presente resolução, no que concerne ao atendimento presencial, sem necessidade de recurso à marcação prévia, em lojas de cidadão, o qual apenas produz efeitos a partir de 1 de setembro de 2021. Também já tínhamos visto mais assim. Então vamos agora descer aqui nesta resolução, vamos passar por tudo isto aqui, que não tem como foco o nosso trabalho de hoje, e vamos chegar mais embaixo aqui no capítulo 5, aonde está a parte que regulamenta toda a matéria de tráfego aéreo, aeroportos, fronteiras terrestres, marítimas e fluviais. Muito bem. Artigo 27. As regras aplicáveis ao tráfego aéreo e aos aeroportos. Apenas é autorizado tráfego aéreo com destino a partir de Portugal continental de todos os voos de e para países que integram a União Europeia, de e para países associados ao espaço Schengen, e aí vem Liechtenstein, Noruega, Islândia e Suíça, e de e para o Reino Unido. Então, aquela situação, para quem já está na Europa, dentro de um destes países aqui, que compõem a União Europeia, ou destes demais países que são associados ao espaço, é que tem autorização e as regras gerais se aplicam. Número 2. Sem prejuízo do disposto no anterior, é ainda autorizado o tráfego aéreo para
Letra A. Realização de viagens essenciais, considerando-se como tal as que são realizadas por motivos profissionais, de estudo, de reunião familiar, por razões de saúde ou por razões humanitárias. Portanto, permanece vigente aquele item relacionado às viagens essenciais. Não há liberação de viagens para outra finalidade neste momento. Na letra B, eu vou deixar isto grifado em azulzinho, realização de viagens de e para países, regiões administrativas especiais e entidades e autoridades territoriais não reconhecidas como países por pelo menos um Estado-membro da União Europeia, cuja situação epidemiológica esteja de acordo com a recomendação da União Europeia, e respectivas atualizações respeitantes a ligações aéreas com Portugal e constantes da lista a definir nos termos do número 4 do artigo 29, sob reserva de confirmação de reciprocidade ou de passageiros provenientes destes países, ainda que realizem escala em países que constem da mesma lista. Então, aqui nós já estamos falando da lista de países que sempre sai no final do mês ou no meio do mês, dependendo aí da época e das datas e do que se resolve. Mas é aquela lista de países, anexo 1, 2 e 3, onde estão relacionados todos os países aos quais cabe algum tipo de restrição, algum tipo de condição. No número 3, os cidadãos estrangeiros sem residência legal em território nacional, que façam escala em aeroporto nacional, devem aguardar o voo de ligação aos respectivos países em local próprio no interior do aeroporto. Isto também já é regra conhecida, não teve nenhuma inovação. Quando a situação epidemiológica assim o justificar, os membros do governo responsáveis pelas áreas dos negócios estrangeiros, da defesa nacional, da administração interna, da saúde e da aviação civil podem, mediante despacho, determinar aplicar medidas restritivas ao tráfego aéreo proveniente de determinados países ou permitir viagens não essenciais com origem ou para países não referidos nos números 1 e 2, que estão aqui acima. Portanto, é aquele despacho que sai com a lista dos países. Aqui nós não temos o despacho, aqui nós temos apenas a resolução, que é o geral. O despacho vem à parte. Artigo 28. Regras aplicáveis ao tráfego aéreo em matéria de testagem. As companhias aéreas só devem permitir o embarque dos passageiros dos voos com destino ou escala em Portugal continental, mediante apresentação no momento de partida de comprovativo de realização laboratorial de teste de amplificação de ácidos nucleicos, TAAN. É o antigo e conhecido PCR. Ou de teste rápido de antigênio, TRAG, para despiste da infecção SARS-CoV-2, com resultado negativo, realizado nas 72 ou 48 horas anteriores à hora do embarque, respectivamente. Portanto, PCR 72 e, se for o teste rápido, 48 horas. Competindo às companhias aéreas a verificação da existência do referido teste no momento da partida, sem prejuízo de verificação aleatória, à chegada a território nacional continental. Por parte da Polícia de Segurança Pública, aqui já temos a PSP atuando no aeroporto, ou de Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o SEF. Mais abaixo, o disposto nos números anteriores não é aplicável a crianças que não tenham ainda completado 12 anos de idade. Portanto, até 12 anos, os testes estão dispensados. Número 6. Aos cidadãos nacionais de países terceiros sem residência legal em território nacional, que embarquem sem o teste a que se refere o número 1, deve ser recusada a entrada em território nacional. Portanto, já sabe, vem para Portugal, precisa fazer o teste, ou PCR ou o antigênio. Número 8. Para os efeitos do disposto nesse artigo, e no número 6 do artigo anterior, apenas são admitidos testes rápidos de antigênio que constem da lista comum dos testes rápidos antigênio para despiste da doença Covid-19 no espaço comunitário, acordada pelo Comitê de Segurança da Saúde da União Europeia. Portanto, volto a dizer, como já disse lá em julho, não é qualquer teste antigênio que vai permitir a sua entrada. Existe uma lista na Europa e tem que ser um daqueles. Se não for, não é válido.
vai ser considerado sem ter feito o teste. Para efeitos da linha Q do artigo 2º do Decreto 28B/2020, de 26 de junho, na sua atual redação, não são considerados os cidadãos nacionais ou cidadãos estrangeiros com residência legal em território nacional e seus familiares na seção da Diretiva 2004/38/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 29 de abril de 2004, bem como pessoal diplomático colocado em Portugal que embarquem sem o referido no número 1, ou seja, o teste, em voos com origem em países africanos de língua oficial portuguesa e em voos de apoio ao regresso dos cidadãos nacionais ou titulares de autorização de residência em Portugal continental ou de natureza humanitária. Também não tem nenhuma alteração com relação aos despachos e às resoluções anteriores. Número 29. Regras aplicadas, neste caso aqui agora, ao tráfego aéreo em matéria de isolamento. A tal quarentena, como é conhecida. Os passageiros dos voos com origem em países que integrem a lista a definir nos termos do número 4 devem cumprir, após a entrada em Portugal continental, um período de isolamento profilático de 14 dias no domicílio ou em local indicado pelas autoridades de saúde, não se considerando origem, para efeitos da presente norma, uma escala aeroportuária em qualquer destes países. Portanto, também permanece a regra de antes. Se você vem de um dos países que está naquela lista, você deve cumprir, então, os 14 dias de isolamento. O disposto no número anterior é ainda aplicável aos passageiros de voos, independentemente da origem, que apresentem passaporte, com registro de saída da África do Sul, do Brasil, da Índia ou do Nepal, nos 14 dias anteriores à sua chegada a Portugal. Estão excepcionados do disposto nos números anteriores, devendo limitar as suas deslocações ao essencial para o fim que motivou a entrada em território nacional, os passageiros que se desloquem em viagens essenciais e cujo período de permanência em território nacional, atestado por bilhete de regresso, não exceda as 48 horas. Ou daí vem as práticas desportivas e as outras exceções que também já estão nos despachos anteriores e na resolução anterior. E, sendo assim, encerra-se a resolução do Conselho de Ministros. Portanto, o que temos aqui? De uma forma bastante resumida, não alterou absolutamente nada no que diz respeito àquelas questões das pessoas que tenham trânsito pelo Brasil ou que tenham origem no Brasil. Nós falamos de voo e não de nacionalidade. Portanto, não é o fato de ser brasileiro que tem restrição, e sim fato de passar pelo Brasil ou de ter origem da viagem no Brasil. O problema é o país, não é o cidadão brasileiro. Então, se você tem passagem pelo Brasil, você se enquadra nesta situação. Muito bem. Além disso, na semana que passou, o CEF também encerrou uma página, ou seja, um serviço que eles prestavam para o cidadão e também para as companhias aéreas. É aquele tal endereço eletrônico onde se fazia uma consulta se o seu caso se enquadrava ou não na viagem essencial. Em razão da reestruturação que está ocorrendo gradativamente nos serviços do CEF, eles encerraram este serviço. Portanto, esta página não está mais ativa. Então, se você enviar um e-mail e ficar sem resposta, ou se vier uma resposta automática, o que está acontecendo, ela vai informar que esta página foi desativada e que o serviço não é mais prestado. Portanto, temos aí mais um problema a ser resolvido, não é? Agora você não tem mais como perguntar ao CEF. Então, quando chega lá no guichê de embarque do aeroporto e o pessoal da companhia aérea diz, mas está faltando uma autorização do CEF, leve consigo a página que você vai receber como resposta, se é que você vai enviar o e-mail para o CEF, e mostre para a companhia aérea que não há mais este serviço. Nem se a companhia aérea fizer uma consulta para o CEF, haverá resposta, porque o canal era o mesmo. Então, agora fecharam as portas. Resultado,
vamos ter que arriscar e vamos ter que conseguir contornar esta situação por outros meios. E aí, talvez você tenha mais dificuldades agora de conseguir embarcar alegando uma viagem essencial do que tinha dias atrás. Essa sim é uma grande alteração, mas ela não está contemplada pela resolução do Conselho. Mas ela é uma situação nova e é um fato que é confirmado por todos que já tentaram fazer o acesso. Então, segue a vida, restrições permanecem, certamente nós teremos nos próximos dias a publicação do despacho com uma lista de países e que vai permanecer ativa por mais algum tempo. Precisando viajar, tome cuidado, verifique a situação de cada país de destino, porque existem regras que mudam a todo instante. Veja, a resolução anterior era válida até 31 de agosto, com regras que ainda eram mais rígidas que estas. Como melhorou a situação, reduziram as restrições. Não tanto com relação aos voos, mas principalmente com relação à vida, ao cotidiano, aqui em território português, continente. E se a situação vier a piorar, ninguém gosta, ninguém quer saber disso, ninguém acredita que vai acontecer isto, mas se ela vier a piorar, o governo automaticamente vai tomar uma atitude e vai voltar a regras mais rígidas e mais fechadas. Agora, se tudo correr bem, estas regras devem ser mais liberais ainda no próximo despacho e na próxima resolução do Conselho de Ministros. Seria isso para o vídeo de hoje. Dúvidas? Encaminhe pelo e-mail. Comentários e sugestões, pode colocar embaixo do vídeo, que o canal está aberto. No mais, desejamos a todos uma excelente semana, um bom trabalho e que seja breve o nosso retorno. E até a próxima. Um grande abraço.